Bom, então como nós estávamos falando, a ligação π ela forma uma barreira, né? Que essa barreira impede a rotação em torno da ligação sigma, e com isso, ao invés de nós observarmos conformações distintas, nós vamos observar a formação de isômeros, né? Então, isômeros são substâncias que vão ter a mesma constituição em termos de número de átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, enfim, mas eles terão organização espaciais diferentes. Esses átomos estarão organizados de formas diferentes em torno de cada molécula. Então, o primeiro tipo de isomeria que a gente ouve falar, principalmente com relação à ligação dupla, é a presença dos isômeros chamados cis e trans, tá? Então, para a molécula do 2-buteno, né? Então, lembrando, but significa 4 carbono, o N, ele nos dá a ideia que existe a presença de uma ligação dupla, e o, um hidrocarboneto. E essa ligação dupla, então, ela está posicionada no carbono 2 dessa molécula, né? Então, essa molécula do 2-buteno, na verdade, ela pode existir de duas formas distintas, né? No primeiro caso, então, nós estamos vendo que os dois átomos de hidrogênio estão para frente do plano da molécula, e os dois grupamentos CH3, as duas metilas, estão para trás. Os orbitais π, né? As ligações π formadas pelos orbitais p estão paralelos um ao outro, formando a dupla ligação. Então, nós teríamos uma conformação desse modo. Então, a ligação dupla no plano, os dois átomos de hidrogênio para frente e os dois grupamentos CH3 para trás do plano. Bom, para que esse isômero, né, do 2-buteno se transforme no outro possível, seria necessário a gente forçar uma rotação em torno dessa ligação π. No entanto, essa barreira energética é muito grande, ela é em torno de 63 quilocalorias por mol. Para vocês terem ideia, então, a ligação, para a gente fazer a rotação em torno de uma ligação sigma, como é esse caso aqui, a energia necessária é em torno de 2,3 quilocalorias por mol, ou seja, 30 vezes menor do que em torno de uma ligação π. Por quê? Porque para que a gente consiga fazer a rotação em torno dessa ligação, seria necessário que a gente rompesse então essa ligação π. Então eu tentei desenhar como se fosse um intermediário aqui. Então vocês conseguem perceber que um dos carbonos continua fixo, com seu orbital p paralelo. E aqui eu estou propondo um giro nessa ligação, né? Onde o átomo de hidrogênio e o grupamento CH3 permanecem no plano da molécula, enquanto que o orbital p aqui, que foi quebrado, ele está parte dele para frente, parte para trás do plano. Seguindo o giro, né, nós chegaríamos então a uma relação onde os dois orbitais p novamente estariam paralelos um ao outro. No entanto, os grupos CH3 estariam em lados opostos da molécula, assim como os átomos de hidrogênio, cada um em um lado distinto, tá? Então, esses dois isômeros, que são possíveis construir a partir do 2-buteno, eles são os que a gente chama de isômeros cis e trans, né? Então, esse primeiro caso aqui é o trans 2-buteno, esse aqui é o cis, e esse aqui seria o trans 2-buteno. Então, como que eu faço para reconhecer se um desses grupos ou se uma dessas moléculas é o isômero cis ou o isômero trans? Bom, sempre que em torno da ligação π nós tivermos os dois átomos de hidrogênio para o mesmo lado da molécula, nós temos o isômero cis, que é o caso como eu desenhei aqui no quadro, né? Então, os dois átomos de hidrogênio estão para frente, estão na isomeria cis. Quando os dois átomos de hidrogênio estão em lados opostos dessa molécula, ou dessa ligação π, melhor dizendo, né? Então, aqui ó, a gente tem um átomo de hidrogênio aqui e o outro lado, o átomo de hidrogênio do carbono vizinho, em lados opostos. Então, nós temos o isômero trans, tá? Que é esse caso aqui. Então, o átomo de hidrogênio para frente, o carbono vizinho para trás, tá?